Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, Senhor da Igreja, continuem a ser experimentadas por nós nesse culto ao Senhor. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. E enquanto nós abrimos o texto bíblico, quero aproveitar para trazer um abraço muito carinhoso por parte da Igreja Presbiteriana Cidade Alta, igreja filha dessa igreja, a cada um dos irmãos. E como é bonito ver a obra do Senhor se espalhando, pela nossa cidade, através do ministério dessa igreja local. Então, graças a Deus, a igreja tem crescido. Falava com o pastor Eloy que, pela bondade do Senhor, nós vamos chegar ao final do ano com mais de 100 membros, isso com menos de 2 anos de organização, e a gente percebe a ação do Espírito Santo de uma maneira tão bonita, produzindo frutos que são dignos do Senhor, Então, ao Senhor toda a glória e à igreja mãe, a honra que é devida, não é verdade? Então, 2 Timóteo, irmãos, capítulo 4, nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. E antes de você pensar, puxa vida, nós vamos ler um texto tão conhecido, é verdade. O texto é muito conhecido. Graças a Deus que o texto é conhecido. Infelizmente, o texto conhecido tem sido aplicado em contextos não muito apropriados. E a minha intenção nessa noite é não apenas resgatar o contexto apropriado desse texto, para que ele seja devidamente aplicado às nossas vidas, mas eu gostaria que nós revisitássemos esse texto para que nós pudéssemos pensar um pouquinho no sentido da nossa existência, na história que nós estamos construindo. E ao olharmos para esse texto, eu espero que nós possamos encontrar o modelo bíblico para que possamos construir a história da nossa vida segundo o padrão estabelecido pelo Senhor. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria de orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que usasse a minha vida, apesar de mim, e pedindo ao Senhor para que tocasse profundamente no seu coração, para que o conhecimento da palavra não seja apenas um conhecimento teórico, muitas informações bíblicas que são recebidas, mas para que seja um entendimento profundamente aplicado no nosso viver, para que nós possamos vivenciar essa palavra e para que, portanto, a história da nossa vida seja uma história agradável ao Senhor. Vamos orar, portanto? Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, porque temos a Tua palavra aberta diante de nós mais uma vez. Ela por si só é suficiente, é eficaz, é poderosa para transformar a história de qualquer pessoa, para trazer sentido à história de qualquer pessoa e para nos mostrar, Deus, qual é o real significado da nossa existência, Senhor, da vida que o Senhor nos deu. Portanto, Senhor, nesse instante, fale, Senhor, a cada um dos corações presentes aqui nessa noite. Que cada vida seja profundamente fortalecida, desafiada, motivada, de acordo com a Tua palavra. E quanto a mim, Senhor, apesar de mim, usa a minha vida com clareza, com fidelidade à Tua palavra, para que o Teu nome seja exaltado e a Tua igreja seja fortalecida na Tua presença. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Assim diz o texto, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Nós não precisamos analisar os nossos dias com tamanha profundidade ou complexidade para perceber que cada vez nós temos mais recursos à nossa disposição e, ao mesmo tempo, de uma forma direta, inversamente proporcional, nós temos menos tempo para pensar na nossa vida, para pensar na construção da nossa história. Os transportes nunca foram tão desenvolvidos quanto nos nossos dias e também nunca foram tão populares, não é verdade? Alguns anos atrás, se nós fôssemos pensar em realizar uma viagem de avião, nós pensaríamos na dificuldade que era, na estrutura de logística para que essa viagem acontecesse, os altos custos, e hoje nós percebemos a facilidade, a popularização desse tipo de transporte que há pouco tempo atrás era algo tão difícil e tão restrito a um grupo mais privilegiado de pessoas. Se nós pensássemos há 20 anos atrás, pouquíssimos de nós teríamos um celular.
E não dizendo de termos um smartphone para pensarmos nas informações, nos nossos contatos, no controle da nossa agenda, e talvez a nossa vida esteja toda restrita e vinculada a um aparelho eletrônico que nós temos talvez agora nas nossas mãos, enquanto acompanhamos o texto bíblico, ou no nosso bolso, se você está com um exemplar da Bíblia impresso em folhas de papel. Se nós pensarmos, por exemplo, na possibilidade de estudos, hoje nós fazemos uma faculdade inteira sem pisar presencialmente numa sala de aula. A gente percebe que cada vez o nosso tempo avança nas questões referentes aos recursos tecnológicos, recursos de comunicação, recursos de transportes, recursos educacionais, e a gente poderia aplicar uma outra gama de recursos onde nós percebemos esse desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, isso que deveria nos dar mais conforto e mais tempo para pensarmos na nossa vida, cada vez nos aliena mais, nos aprisiona mais, e talvez algumas pessoas não consigam ficar sem ter um acesso ao seu smartphone a cada 15 minutos. A gente tem tanto e tanto tempo para pensar nas demandas do nosso dia a dia, mas cada vez a gente tem menos tempo para pensar na razão da nossa existência. Por que o nosso coração bate nesse momento? Por que Deus nos dá vida no tempo presente? E qual que é o direcionamento, portanto, que nós damos para a nossa vida? Não sei se você já parou para pensar, mas como você tem construído a história da sua vida? Por falar em história, eu gosto muito de qualificar história de uma maneira extremamente simples, mas que me impactou bastante a primeira vez que eu tive, de fato, o conceito de história me sendo trazido por uma professora de história no primeiro ano do ensino médio. E é exatamente essa descrição de história que nós percebemos sendo trazida aqui pelo apóstolo Paulo. Certa vez, ainda não convertido ao Senhor Jesus, na faixa dos meus 14, 15 anos, sendo aquela turma do fundão da sala de aula, aquela turma mais tranquila, que faz menos bagunça, né? E o pessoal nessa idade sabe muito bem o que isso significa. Eu lembro de uma professora com muita autoridade, a quem eu respeito muito, e ainda bem que é uma professora que ainda exerce a sua vocação na nossa cidade, me perguntando: ei, você aí de trás, muito espalhafatoso, muito espertinho, me fala uma coisa, como é que você define história? E aí, eu achando que tinha algum conhecimento acerca da matéria, falei: olha, história é quando a gente analisa os fatos do passado, percebendo as coisas que aconteceram, e tentei dar aquela floreada para tentar passar algum ar de conhecimento, né? Quando a gente não sabe, a gente tenta dar uma floreada. E aí ela falou: olha, é verdade, a história estuda o passado, mas a maneira como você está conceituando história é extremamente limitada. Porque a história é, de fato, a verificação dos fatos, dos episódios no passado. Mas nós fazemos isso no tempo presente. E nós projetamos o nosso futuro a partir disso. E ali eu aprendi que o conceito de história me vincula ao passado, ao presente e ao futuro. A história da humanidade é determinada pelos fatos que já aconteceram, pelo que ocorre no tempo presente, e se Deus permitir que o dia de amanhã venha à existência, pelos fatos que acontecerão amanhã. E os fatos que acontecerão amanhã, muitos deles serão determinados pela maneira como a gente se posiciona hoje, diante do conhecimento da história que nós temos até o presente momento. Mas não apenas a história da humanidade, a história da sua vida e a história da minha vida, obrigatoriamente possui um passado, tem o presente como um presente de Deus para as nossas vidas, e se Deus assim nos permitir viver o dia de amanhã, ela vai ter um futuro. Porém, se Deus não permitir que nós vivamos o dia de amanhã, nós também vamos ter um futuro. E é sobre isso também que eu gostaria de falar com você nessa noite. Para isso, eu queria que a gente entendesse um pouquinho da preciosidade do texto que está diante de nós. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua última carta. E pare para pensar, dos 27 livros do Novo Testamento, que trazem o esclarecimento e a razão de ser para todos os 39 livros do Antigo Testamento, desses 27 livros, 13 deles, quase a metade desses livros é escrito por um homem inspirado pelo Espírito Santo, Saulo de Tarso, que é transformado em Paulo, grande mártir, grande adorador, grande plantador de igrejas, grande teólogo. E eu paro para pensar, e a partir do momento que a idade vai avançando, que os primeiros cabelos brancos vão aparecendo e que os muitos cabelos começam a cair, a gente vai ganhando um pouquinho de experiência e a gente começa a perceber que quanto mais o tempo passa, a gente não quer gastar tempo com coisas sem sentido.
E eu fico imaginando alguém que tem a vida já bem avançada, se aproximando talvez do último momento da sua vida, talvez de uma perspectiva, por exemplo, da expectativa de vida dos brasileiros ou coisas parecidas. Quanto mais a gente amadurece, quanto mais o tempo passa, mais a gente tem a oportunidade de refletir nas coisas que nós falamos, nas coisas que nós fazemos. E eu fico imaginando Paulo escrevendo sua última carta e pensando naquilo que ele vai escrever. Paulo está na sua segunda prisão, provavelmente no ano 67. Uma prisão muito mais terrível do que a primeira prisão, que acontece por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Porque na primeira prisão, numa prisão domiciliar, Paulo pode receber pessoas. Paulo tem uma certa estrutura de conforto. Paulo pode escrever cartas. Na sua última prisão, Paulo está abandonado, como ele diz no final desse mesmo livro, dessa mesma carta, sabendo que o tempo da sua partida, sabendo que o tempo de enfrentar o último inimigo, nas suas palavras, em 1 Coríntios, no capítulo 15, está se aproximando. E eu fico pensando, se você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem, a sua última carta, a sua última instrução, o que você escreveria e o que eu escreveria. E a última mensagem que Paulo escreve é dizer acerca da história da sua vida. Não porque ele quisesse se projetar, não porque ele buscasse algum reconhecimento humano, mas porque Paulo começa a mostrar qual é o sentido da vida de um cristão, que ele, pela graça e bondade de Deus, procurou construir a partir do momento que teve o encontro com Cristo. Portanto, Paulo está instruindo não apenas Timóteo, o jovem pastor, seu sucessor no ministério pastoral, mas Paulo está deixando um registro para cada homem e mulher de Deus ao longo da história, para que pudesse perceber como a vida de um cristão, de uma cristã, deve ser verdadeiramente construída. E Paulo escreve dizendo, olha, a vida de um cristão tem um passado, a vida de um cristão tem um presente, e a vida de um cristão tem um futuro. Mas se nós observarmos os outros textos escritos por Paulo, não apenas a vida de um cristão, mas daquelas pessoas que ao longo da sua vida rejeitam o amor de Jesus Cristo, o domínio de Jesus Cristo, o senhorio de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo sobre as suas vidas, essas pessoas também terão um presente, um passado e um futuro, mas terríveis e completamente distantes do Senhor. Não nos cabe aqui entrar nesses pormenores, mas apenas para você pensar, aqueles que não servem a Deus também têm uma história e terão um futuro. Se você observa textos, por exemplo, como de Mateus 24, Mateus 25, quando a Bíblia descreve o futuro daqueles que rejeitam o amor de Jesus Cristo, a Bíblia diz que essas pessoas têm um futuro, num lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. Choro fala de dor da alma, e ranger de dentes fala de profunda dor física. Eu me recordo, por exemplo, nos partos dos meus 2 filhos, eu quase que fui um pouquinho ali do assistente da obstetra, né? Percebendo o nascimento de ambos. E eu lembro que no período expulsivo dos 2 bebês, a Miriane fazia dores, ela rangia os dentes pela dor que sentia. E aí eu perguntei para ela, olha, nem vou perguntar dizendo se tem dor ou não. Ela fala assim, Rafa, é uma dor quase que insuportável, mas é algo tão grandioso que está acontecendo que a gente supera a dor para vivenciar aquele momento. Mas eu pude perceber naquele instante o que é a dor física, ranger os dentes. E o choro fala da dor da alma. A Bíblia fala que aqueles que não caminharão com Jesus Cristo, que rejeitam a glória de Jesus, o amor de Jesus, a obra de Jesus realizada na cruz em favor da humanidade, no tempo presente, eles têm uma consequência para a sua história futura. Choro e ranger de dentes. Mas o texto vem nos dizer que aqueles que servem ao Senhor têm um presente diferente. Constroem ou construíram um passado de uma forma diferente. E têm uma perspectiva, uma expectativa de futuro incomparável para as suas vidas. E o texto começa a nos dizer no versículo 6, como é desenvolvido o tempo presente daqueles que querem ter uma história de vida conforme a vontade de Deus. O texto diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo faz 2 associações nesse versículo 6 para falar como é o presente de um servo, de uma serva de Deus. Em primeiro lugar, esse presente é um presente onde a vida é dedicada como oferta ao Senhor. Muitos de nós falamos, olha,
Romanos 12, capítulo 1, versículo 1. Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício, como uma oferta viva, santa e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é uma vida construída como culto a Deus. Só que Paulo faz uma associação do culto a um ato que acontecia na antiga aliança. Existem muitos textos no Antigo Testamento que nos mostram como era o cerimonial do culto a Deus. Um desses textos é Números, capítulo 15. Você pode observar depois, com calma, na sua casa, durante a sua semana. E ali você tem a descrição de como acontecia o culto a Deus. No culto a Deus, por causa dos nossos pecados, e porque Deus não suporta o pecado por ser o Deus Santo, precisava existir uma cerimônia, um rito específico, para que aquele pecado fosse perdoado e assim o adorador pudesse se achegar da maneira devida à presença de Deus. E esse ritual, essa cerimônia, era o ritual, a cerimônia do sacrifício. O adorador entrava pela porta do templo com um animal. Esse animal, ele era entregue ao sacerdote. O sacerdote imolava, sacrificava esse animal, separava as suas partes, e dependendo de cada tipo de oferta, partes específicas eram separadas para que esse cerimonial acontecia. E no término desse momento de sacrifício, existia uma etapa, existia um momento chamado de libação. O que era libação? Quando o sacerdote pegava esse animal, já morto, com suas partes já dilaceradas e separadas, ele queimava esse animal. E ao queimar esse animal, ele pegava um pouco de vinho e derramava o vinho sobre a frente do animal e sobre a parte central do animal. E nós sabemos, e não precisa ser um grande cozinheiro, um grande chefe, para saber dessas questões, que o vinho é muito utilizado, por exemplo, para algumas receitas, para questões culinárias. E quando o vinho é derramado, um cheiro toma o ambiente. Um cheiro gostoso, um cheiro agradável. Esse ponto era o ponto máximo da oferta. E por isso que nós falamos, Senhor, que o nosso culto seja uma oferta agradável, que o nosso culto suba como um cheiro suave. Isso vem de onde? Isso vem da libação. Quando a oferta era aceita por Deus, simbolicamente, esse ambiente era tomado não mais pela carnificina do animal sendo separado, e não mais por aquele cheiro de sangue que enchia o templo, mas esse cheiro de carniça, essa carnificina era substituída por um cheiro agradável, que era o cheiro do vinho sendo derramado sobre o sacrifício que estava sendo queimado. E aquilo simbolicamente representava que Deus havia aceito aquela oferta e, portanto, o pecado daquele adorador tinha sido perdoado. E dessa maneira ele teria livre acesso à presença de Deus. Se fosse hoje, se o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo pelo seu sacrifício perfeito na cruz, se isso não tivesse acontecido, talvez aqui em 350, 400 pessoas, cada um de nós teria que ter trazido um animal e teríamos que fazer todo esse cerimonial. Imagina o cheiro terrível que estaria nesse ambiente. E enquanto o vinho não fosse derramado, o cheiro podre da morte do pecado não seria substituído por esse cheiro agradável representado pelo vinho na oferta. Talvez você se pergunte, ok, não estamos mais na antiga aliança, no tempo do Antigo Testamento, é verdade. Mas isso só não acontece porque o perfeito Cordeiro de Deus, o Deus Filho Jesus Cristo, pagou o preço na cruz. E ele se tornou o perfeito sumo sacerdote. E por isso ele apresenta o seu sacrifício na presença de Deus para que nós possamos adorar ao Senhor. Só que o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu não estou num ambiente de culto. Eu estou num momento terrível, aprisionado. E ao pensar no tempo presente, eu vejo que a minha vida está sendo vivida como uma oferta a Deus. E ele consegue entender o momento final da sua vida, entendendo, olha, dentro da minha vida como uma oferta a Deus, a última etapa do sacrifício está acontecendo. O clímax do sacrifício, aquilo que traz alegria e satisfação a Deus, o cheiro agradável está sendo oferecido. Ainda que esteja sendo tão difícil para mim realizar essa obra de sacrifício. Não sei você, mas eu tenho pensado muito nesses últimos dias acerca da minha vida. Se eu tenho de fato vivido a minha vida como uma oferta a Deus,
ou se eu tenho vivido a minha vida como oferta para qualquer outra coisa, mas que não seja para o Senhor. O nosso presente deve ser entendido como um culto a Deus. A nossa vida, em tudo que nós fazemos, precisa ser uma oferta ao Senhor. E talvez não tenhamos o tempo avançado de idade. Mas quem pode dizer que o seu tempo presente já não é a libação? Quem pode dizer que vai chegar ao dia de amanhã com vida? Quem pode determinar isso? Mas ainda que Deus conceda a você não apenas o dia de amanhã, mas conceda muitos anos e talvez décadas de vida, por que não viver já no tempo presente a sua vida como oferta ao Senhor? A história de vida que vale a pena, a vida que faz sentido para Deus, tem no presente a vida dedicada como oferta ao Senhor. Mas Paulo também usa uma outra expressão aqui no verso 6, ele diz: e o tempo da minha partida é chegado. E no texto original existe um jogo de palavras que dá a indicação de um navegante que está prestes a partir e que a sua embarcação ainda não entrou mar adentro, somente porque existe uma âncora, existe um propósito, existe alguma coisa que lhe prende ali naquele cais. Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, ele diz: para mim eu prefiro morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E quando você vê em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 27, Paulo vive um conflito, ele diz: olha, eu prefiro estar com Cristo, é incomparavelmente superior, mas por causa da obra de Deus, por causa das pessoas que estão sendo evangelizadas, por causa das igrejas que estão sendo plantadas, por causa dos cristãos que estão sendo enraizados, amadurecidos na fé, eu fico, e eu já não sei mais o que fazer. E Paulo chega à conclusão dizendo: olha, é melhor para mim cumprir esse propósito de servir a Deus e de servir a igreja no tempo presente. Mas o meu desejo é entrar mar adentro. O meu desejo é levantar a âncora. O meu desejo é deixar o cais desse mundo para viver a eternidade com o Senhor. Mas enquanto existe um propósito, eu vivo o presente para cumprir esse propósito. Para um cristão, para uma cristã, só existe um propósito na vida. Quer comais, quer bebais, ou seja, coisas simples, quer façais outras coisas quaisquer, as coisas mais complexas, mais belas, mais difíceis que você possa pensar. Faça tudo para a glória de Deus. O tempo presente, Deus nos dá para que nós, como servos e servas de Deus, possamos construir a nossa vida como oferta ao Senhor, cumprindo um propósito, entendendo por que nós ainda estamos ancorados no cais desse mundo, que é proclamar o amor de Jesus às pessoas, que é levar o evangelho da graça de Deus às pessoas, que é mostrar a esse mundo a transformação que um dia vai acontecer pelo poder redentor de Deus. Irmãos e irmãs, como nós temos perdido de vista a nossa vida como oferta e o propósito da nossa vida nas nossas atividades cotidianas. Nós precisamos resgatar o nosso trabalho, nossa dedicação à família, nosso ganho financeiro, nossos estudos e todas as coisas que nós fazemos com o propósito de ser oferta a Deus, com o propósito de levar o amor de Jesus Cristo às pessoas. Esse é o presente significativo. Assim, de fato, nós vamos construir a história da nossa vida com um sentido incomparável, que vai alegrar a Deus e que vai transformar a nossa vida. Mas como a história é feita de presente, passado e futuro, nós vamos ver no versículo 7, e aqui talvez um dos textos bíblicos que são mais utilizados pelas pessoas, mas em contexto completamente equivocado, sendo apresentado para nós. O texto diz no versículo 7, como é o passado de alguém que quer construir a sua vida para a glória de Deus, que quer ter uma história de vida moldada pela vontade de Deus. O texto diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós temos aqui 3 figuras ilustradas: um soldado ou um combatente, nós temos aqui um atleta e nós temos aqui também a figura de um guardião. Quando fala combati o bom combate, Paulo qualifica esse combate. Paulo especifica dizendo: existe um único bom combate. Existe o bom combate. Portanto, todos os outros são maus combates. E um soldado correto, eficaz, dedicado, é um soldado que sabe qual é a sua pátria,
sabe qual é a bandeira da sua pátria, sabe quem é o seu rei, o governante da sua pátria, e ele está disposto a morrer, se necessário for, para defender os valores da sua pátria. Paulo diz: eu quero ser esse soldado. E ao longo da minha vida eu tenho procurado viver a minha vida como este soldado. É tão interessante que a gente entra em tantos combates ao longo da nossa vida, não é verdade? Existem pessoas que dão a sua vida para defender a causa da homossexualidade. Existem pessoas que dão a sua vida para defender a legalização das drogas. Existem pessoas que combatem a sua vida inteira e dão a sua vida apenas para o enriquecimento, apenas para serem reconhecidos pelas pessoas, apenas para terem fama. Questões extremamente passageiras, temporárias, vinculadas apenas a essa vida. E por causa da alienação e da correria e das pressões do nosso dia, eu não sei se a gente tem tido tempo para pensar que tipo de combate nós temos combatido. Por que a gente tem desgastado a nossa saúde? Por que a gente tem trabalhado? Para que a gente tem gasto o nosso dinheiro? Por que a gente tem empenhado tantas coisas, tanto tempo, tanta energia? Será que nós estamos fazendo isso tudo para que o bom combate seja de fato lutado? Ou será que a gente está empenhando toda a saúde que Deus tem nos dado, todas as lindas oportunidades que Deus tem nos dado, todos os recursos maravilhosos que Deus tem nos dado para lutar combates que não são o bom combate? Talvez a pior coisa que possa acontecer com uma pessoa é gastar a sua saúde, o seu tempo, os seus recursos financeiros e chegar no final da sua vida, olhar para trás e falar assim: uau, eu que me julgava tão sábio, tão inteligente, tão articulado, gastei meu tempo à toa, gastei minha saúde à toa, lutei o mau combate e agora eu não tenho mais nada para oferecer ao Senhor porque o tempo se aproxima. Qual combate nós temos lutado? Quando você olha para o seu passado, tudo que você tem feito, toda a energia que você tem dispensado, é para que o bom combate, a causa de Jesus Cristo, o avanço do reino de Jesus Cristo aconteça na sua família, através da sua profissão, através dos seus estudos, através dos seus gastos financeiros? Temos sido mau ou bom soldado na obra de Deus? Segunda figura do passado de uma pessoa que constrói uma história para a glória de Deus, o texto diz: completei a carreira. E a ideia de carreira aqui é a ideia de uma atividade esportiva que era praticada. E tão interessante quando eu penso em atividade esportiva, em completar a carreira, em completar uma prova esportiva. E na antiguidade, desde a antiguidade nós temos isso, a ideia associada ao esporte, não apenas como prática de lazer, mas a força física que mostra a virtude daquele que a desempenha. É tão interessante a gente pensar que nas Olimpíadas da Era Moderna, e nós temos pouco mais de 100 anos de Olimpíadas na Era Moderna, a cena mais emblemática com certeza aconteceu no ano de 1984. Eu já era nascido nessa época, então começa a entregar a minha idade. Mas se você não era nascido nessa época, você pode entrar no YouTube e digitar Gabriele Andersen, uma suíça, que entra no Estádio Olímpico de Los Angeles arrastando, com cãibras, com o seu corpo completamente debilitado, exausta. E alguns médicos, algumas pessoas tentam apoiá-la e ela impede essas pessoas e ela vai cambaleando, e as pessoas percebem isso no Estádio Olímpico e as pessoas se levantam e começam a aplaudi-la e ela vai cruzar a linha de chegada quase desfalecida. E ela cai ao cruzar a linha de chegada. Eu não sei você, eu não sei quem venceu a prova de maratona da Olimpíada de 1984, mas eu sei quem marcou a história dos Jogos Modernos Olímpicos em 1984. Gabriele Andersen, essa maratonista suíça, porque ela entendeu o valor de completar a carreira. Nós não estamos disputando uns com os outros quem é o melhor ou pior cristão. Isso é o que o diabo quer que aconteça. E é por isso que existe tanta fragmentação entre as igrejas, tanta fragmentação nos ministérios pastorais, onde as pessoas querem se apropriar do nome de Jesus para ter algum tipo de projeção. Isso é algo diabólico. Nós estamos lutando juntos. E no tempo presente, na história da humanidade no século XXI, quer você acredite, quer não, você está correndo uma maratona.
E Deus espera que você, sendo fortalecido por Ele, complete a carreira. Eu não sei se você vai chegar completando a carreira bem disposto ou animado. Ou não sei se vai ser arrastando. Mas o grande sentido da vida está em completar a carreira. E quando a gente olha para o nosso passado, será que a gente tem tido as atividades necessárias, o esforço necessário, a disciplina necessária para sermos bons corredores na carreira proposta por Jesus Cristo? Ou será que você tem corrido outras provas, outras maratonas, outros propósitos que são sedutores aos olhos humanos, mas que são armadilhas desse mundo para te tirar da verdadeira prova, da única maratona que vale a pena? Paulo também fala que o passado dele foi desenvolvido como alguém que se tornou um guardião, que para nós é uma figura distante. Hoje, onde nós temos bancos, onde nós temos caixas fortes, onde nós temos tantas estruturas para guardar os nossos bens, proteger joias, títulos específicos, etc. Mas no passado, os reis possuíam um guardião, uma pessoa de profunda confiança, a quem o rei destinava a joia que vai passando de família, geração após geração, onde tesouros específicos eram designados a essa pessoa, e no caso da morte do rei, ele já recebia instrução para quem ele precisava entregar aquele tesouro, aquela riqueza. Um guardião era alguém que entendia o valor de um determinado bem, e ele estava disposto a dar a sua vida, se necessário fosse, para proteger aquela riqueza. O texto diz que Paulo entendeu, ao longo da sua vida, qual era a verdadeira riqueza da vida. Muito maior do que cifras financeiras, muito maior do que bens móveis ou imóveis, muito maior do que qualquer coisa desse mundo. Paulo diz: o que eu fiz, o que eu guardei, o que eu estive disposto a dar a minha vida, se necessário fosse, para guardar, era a fé. A fé em Jesus Cristo, o Senhor da igreja e o Senhor de todas as coisas. Olhamos para o passado de um servo de Deus dedicado e pensamos: a história da nossa vida, pela graça e pela bondade de Deus, tem sido construída dessa forma? Nós estamos combatendo o bom ou o mau combate? Nós estamos correndo a carreira que vale a pena ou estamos nos desgastando em maratonas que não vão dar em nada? Nós estamos guardando a fé, um tesouro incomparável, ou nós estamos guardando tesouros terríveis que podem ser facilmente perdidos ao longo dessa vida? E aí Paulo, depois de dizer como viver o presente e como viver o passado, como deve ser ou como será o futuro, a história de alguém que dedica a sua vida para viver por amor a Jesus Cristo. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Alguns estudiosos bíblicos dizem que aqui existe um futuro profético. Existe uma designação de algo que vai acontecer no futuro, mas é tão certo de acontecer, que Paulo conjuga não apenas no futuro, mas Paulo também já faz a conjugação do fato no presente. O texto diz: já agora me está guardada a coroa da justiça. Eu não sei se você gosta de ir em museus. Eu gosto. E já tive a oportunidade de ir a alguns museus importantes, como nós temos em nossa cidade, e alguns museus em outros lugares. E é tão interessante que sempre que a gente chega num museu e que passa a contar a história a partir do período da Idade Antiga, Idade Média e parte da Idade Moderna, a gente tem a figura das monarquias muito bem estabelecida como estrutura política desses tempos. E nas monarquias, o símbolo de uma monarquia, o símbolo da glória de uma monarquia, o símbolo da força de uma monarquia está presente na figura da coroa. E é interessante que quando a gente vai aos museus e a gente percebe essas coroas, normalmente a gente não vê mais aquelas coroas belas, sem um amassadinho, sem qualquer enferrujado, mesmo que sejam feitos por metais nobres. Normalmente a gente vê algumas coroas onde o ouro já não reluz tanto, onde as pedras preciosas já estão meio deterioradas, e a gente percebe que existe uma descaracterização dessas coroas por causa da ação do tempo. Algumas coroas têm séculos, e você tem a ação do desgaste físico do tempo sobre essas coroas. Algumas coroas têm um desgaste por causa da intervenção humana. E a gente olha para aquela coroa e pensa: essa coroa, símbolo de glória, essa coroa foi o maior objeto de desejo das pessoas no seu tempo?
Que coisa estranha. Hoje é uma coroa que não tem mais glória, que não dá mais poder à pessoa que a coloca sobre sua cabeça. A glória dessa coroa passou. A força dessa coroa passou. O símbolo por trás dessa coroa já não existe mais da mesma forma. Só que o que é belo nesse texto, e por mais que uma monarquia seja algo distante de nós, a gente precisa trazer essa ideia para entender a beleza e o futuro glorioso na história de um servo e de uma serva de Deus, que Paulo aqui descreve, porque ele diz, já agora, ou seja, como uma garantia, como algo que vai acontecer a despeito de qualquer coisa, me está guardada a coroa da justiça. 1 João, no capítulo 2, chama Jesus de o justo. Portanto, ele é o reto juiz que é o capaz de nos dar a coroa da justiça. Só que essa coroa da justiça, ela é caracterizada por outros apóstolos de outra forma. Paulo a chama de coroa da justiça, onde a justiça de Deus vai dar essa coroa a quem o justo juiz, o Senhor, quer dar. Mas 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4, chama essa coroa até com um termo um pouco diferente, que a gente não está acostumado a usar no dia a dia. Chama essa coroa de a coroa imarcessível, ou seja, a coroa que não se corrompe, a coroa que não se deteriora, a coroa que não apodrece, a coroa que, independente da ação dos homens ou do tempo, não se desgasta na sua glória, no seu fulgor. E o apóstolo João chama essa coroa em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10, de a coroa da vida. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele tem a coroa que nenhum senhor desse mundo ou das regiões celestiais possui. E a Bíblia nos chama de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. O nosso irmão primogênito é o Rei dos Reis. Ele reina sobre a terra, ele reina na terra, ele reina nos mais altos céus, e ele vai reinar com glória incomparável por toda a eternidade. Mas ele amou tanto a minha vida e a sua vida, que ele se entregou numa cruz para fazer com que eu, que era um bastardo, um filho do diabo, na linguagem de João, capítulo 8, versículo 44, me tornasse num filho de Deus, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 12. E a partir do momento que eu me torno um filho de Deus, eu me torno irmão de Jesus. Eu sou co-herdeiro com Jesus. E se ele é o Rei dos Reis, uma coroa vai me ser dada por ele, uma coroa de justiça, onde não vai ter acusação alguma das trevas que possa tirá-la da minha cabeça. Uma coroa que não se corrompe independente da ação do pecado. E uma coroa que é coroa da vida e que, independente do tempo, não vai trazer mais morte sobre quem a portar sobre sua cabeça. Existe algum futuro mais glorioso do que esse? Nos nossos dias, quando nós olhamos para o Reino Unido, e recentemente, no último ano, nós tivemos o casamento de mais um dos herdeiros da dinastia real na Grã-Bretanha, nós percebemos, quando alguém entra para a família real, a distinção que tem. Algumas pessoas sonham a vida inteira em se casar com alguém da realeza para fazer parte disso, para ter essa coroa sobre sua cabeça. Uma coroa muito maior, uma glória muito maior, nos é oferecida por Jesus num futuro incomparável, quando nós construímos a nossa história para a glória dele. Só que o que é belo é observar, é perceber que essa coroa não é uma coroa exclusiva. Paulo diz de sua vida, ele tinha a convicção da graça de Deus sobre sua vida, ele concedendo essa coroa. Mas Paulo diz, e não somente a mim. Talvez a gente poderia ter um pouco de inveja pensando na vida de Paulo, que seria um sentimento das trevas. Mas o texto diz, e não somente a mim. Você sabe o que isso quer dizer? Olha o que o texto diz. Mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, nesse mundo, eu tenho pensado muito nisso. A gente vai aproximando dos 40, algumas coisas vão mudando assim na nossa vida. Eu só tenho uma vida. Eu só tenho essa vida para oferecer tudo aquilo que eu quero oferecer como expressão do meu amor a Jesus. Eu tenho uma vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz, ao homem está destinado a morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Tudo aquilo que eu quero oferecer como expressão de amor, de reconhecimento da glória de Jesus, de entendimento da grandeza de Jesus, de gratidão por aquilo que ele fez por mim na cruz, eu tenho uma vida. E eu não sei se eu tenho mais metade da minha vida ou se o relógio já passou. E aí eu começo a ter um certo desespero santo, se isso existe, porque ele é o alvo do meu amor.
Ele é de fato a pessoa mais importante da minha vida, ele é a razão do meu viver, e eu não sei se eu estou conseguindo oferecer aquilo de melhor para ele. Mas o texto dá uma garantia para mim e para você, mas o texto diz, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós temos que amar essa vida, a vida é uma dádiva de Deus, o presente é um presente de Deus para nós. O fato de termos saúde, de termos recursos financeiros, de termos oportunidades, isso é manifestação da graça, da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Mas isso tem um propósito, experimentar o amor de Deus na nossa vida, para amá-lo e para levar o amor dele às pessoas. Pessoal, a gente precisa perceber que a igreja cada vez pensa menos na vinda de Jesus. Cada vez menos a igreja diz Maranata, ora vem Senhor Jesus. De acordo com 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria não é aqui. Mas entendendo essa peregrinação, segundo Jeremias 29, enquanto estivermos nesse tempo de cativeiro, enquanto o Senhor Jesus não volta para buscar a sua igreja, enquanto Jesus nos dá vida, nós temos que trabalhar, casar os nossos filhos, interagir com esse mundo da melhor maneira possível. Para quê? Para que assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Para que eles vejam as nossas boas obras, para que eles glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Mas a gente não pode ter o fim da nossa vida apenas nesses poucos anos. E a igreja tem dito cada vez menos Maranata. E a igreja está gostando cada vez mais de fincar raízes nesse mundo. E quanto mais a gente finca raízes nesse mundo, cada vez mais a gente se distancia da eternidade. Agora, quanto mais a gente ama esse mundo, serve esse mundo no sentido de levar o amor de Jesus, vivendo a melhor vida possível, uma vida de excelência para a glória de Deus, mas amando a eternidade, a gente vai se preparando para experimentar esse futuro glorioso. Diante disso, pessoal, a gente precisa pensar, como tem sido a história da nossa vida? Será que a gente vai continuar deixando o smartphone dominar a nossa vida? Será que a gente vai continuar permitindo que as redes sociais dominem a nossa vida? Será que a gente vai continuar permitindo que o ganho desenfreado de dinheiro domine a nossa vida? Pessoal, essas coisas não são ruins em si mesmas, pelo contrário. Se elas forem utilizadas para a glória de Deus, são poderosos instrumentos para o avanço do reino. Mas a gente precisa ter tempo para pensar na história da nossa vida. Porque a gente não sabe mais quanto tempo nós temos. E a grande questão é, nós vamos viver para a glória de Deus ou não? Se você já entregou a sua vida a Jesus, se Jesus é de fato o Senhor e o Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de, nessa noite, relembrar essas verdades e aplicá-las no contexto correto. A gente vai parar de aplicar assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando você sai de um emprego e vai para o outro. Não é assim que a gente aplica esse texto. É para algo muito mais nobre. O nosso emprego é um recurso que Deus nos dá para que isso aconteça. Será que a gente vai começar a construir a nossa vida dessa maneira? Se você não pertence a Jesus, se Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, a razão do seu viver, e você está ouvindo essa mensagem nessa noite, ou se você já teve Jesus como a razão do seu viver, mas ficou encantado pelas coisas desse mundo, pelas ofertas sedutoras desse mundo, e se afastou do Senhor, e começa a olhar para a história da sua vida e fala, ufa, o meu presente não está sendo vivido como oferta ao Senhor. O que está me prendendo nessa vida não é um propósito de servir a Deus, mas é um outro tipo de âncora. E quando eu olho para o meu passado é mais terrível ainda. Eu quero te lembrar que esse homem que diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e que se torna um dos maiores expoentes, e talvez uma das maiores referências para nós, servos de Deus, ao longo da história, Paulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. E se você observar em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 7, e no início do capítulo 8, você vai perceber que esse Paulo, que era Saulo de Tarso, ele era um profundo inimigo do Evangelho. E quando você vê o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo recebe carta do governador e do sumo sacerdote para ir para Damasco, para perseguir os cristãos e para matá-los se necessário for. O texto de Atos, no capítulo 9, diz assim, e Saulo respirando ameaças e morte contra os cristãos. Olha o que era o oxigênio de Saulo. Perseguição e morte contra os cristãos. Ele teve um encontro com Jesus.
E a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a história da sua vida é mudada. Paulo se fica cego durante 3 dias, depois passa a ver, porque o encontro com Jesus muda a nossa maneira de ver o mundo. E a partir desse momento, esse Saulo, que até aquele momento estava combatendo o péssimo combate, estava correndo uma outra carreira e estava aguardando apenas perseguição contra a igreja, é transformado pelo encontro com Jesus. Isso nos mostra que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele tem poder para transformar a história de qualquer pessoa. Você pode dizer assim, pastor, eu não conheço a sua história. É verdade, eu não conheço. Mas o Senhor Jesus conhece a sua história melhor do que você. E Jesus Cristo morreu naquela cruz para pagar o preço necessário por toda a dívida que exista na sua história. E se você se deixar encontrar por Ele nessa noite, se você tiver esse encontro com Jesus, assim como Saulo teve no caminho de Damasco, a sua maneira de ver o mundo vai ser mudada e a história da sua vida vai ser diferente. E em um breve tempo você vai poder dizer, agora eu estou combatendo o bom combate. Agora eu estou completando a carreira, agora eu estou guardando a fé, agora a história da minha vida tem sentido, porque a partir do momento que eu me encontrei com Jesus Cristo, a história da minha vida é mudada. Que Deus nos abençoe, para que verdadeiramente a história da nossa vida seja vivida para a glória de Deus. Que Deus nos conceda através do Espírito Santo sempre os momentos de nós pararmos, frearmos tudo na nossa vida para pensarmos, estou construindo a história da minha vida para a glória e exaltação do Senhor Jesus ou não? E você nessa noite, que ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, se esse encontro está acontecendo agora, você vai depois procurar o pastor dessa igreja, os pastores dessa igreja, os presbíteros, você vai dizer acerca disso, e essa igreja vai ter toda a alegria e toda a honra de caminhar junto a você, percebendo a reconstrução da história da sua vida a partir do momento que você a entrega ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.